Olá, hoje no Mundo Político as definições do PCB para as eleições. A legenda de esquerda disputará com candidaturas próprias o governo de Minas e a presidência da República. O que motivou esse caminho? Por que alianças com outros partidos desse campo ideológico não saíram? E quais as principais plataformas que levará nas campanhas? Eu vou conversar com a fotógrafa e doula Renata Regina, pré-candidata do PCB ao Executivo Estadual. Bem-vinda ao Mundo Político, Renata. Um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Marco. Prazer é meu. Renata, o que mais lhe motivou como militante em lutas populares, mãe e mulher, a aceitar esse chamado do PCB para concorrer ao governo de Minas? Certo, Marco. São as mesmas razões que me motivam, né, a trilhar aí já mais de 21 anos de militância política organizada no Partido Comunista Brasileiro. Nós temos uma baixíssima, representação feminina na política atualmente. Se for olhar o quadro nacional, são poucas mulheres sendo apresentadas, disputando esse cargo executivo. Para a presidência também, somos ínfima minoria. E para além dessa questão da representatividade, que para a gente não se resume em si, a gente quer mulheres, mas mulheres trabalhadoras e comprometidas com a classe trabalhadora, sendo eleitas aí para nos representar de fato, tem toda essa necessidade aqui no nosso estado de estar sendo construída uma alternativa popular e revolucionária para o governo do estado. A gente vê aí setores da centro-esquerda apoiando candidatos que estão aí atrelados ao poder econômico, que são de partidos, inclusive, que são da base de sustentação do governo Bolsonaro, desse governo que a gente entende como genocida. Então a gente entendeu como muito importante estar nos marcos do nosso centenário, estar apresentando uma pré-candidatura à presidência da República, que é a nossa camarada Sofia Manzano, e de estar apresentando aí em vários estados também pré-candidaturas ao Executivo. O PCB ainda pode buscar alianças ou a tendência aqui em Minas é mesmo caminhar sozinho? Estamos discutindo, seguimos discutindo aí com a UP e inclusive não temos ainda, não apresentamos ainda a definição do vice, do pré-candidato a vice-governador nem ao Senado em função dessas possíveis aí construções, possíveis articulações. Estamos dialogando também com setores do PSOL, então pode ser, que ainda ocorra alguma articulação nesse sentido aqui no estado e também nacionalmente. PSOL e PCB saíram juntos, inclusive em 2018, com a pré-candidata, com a candidata na época Dirlene Marques. Ainda dá tempo de uma construção que possa unir os dois partidos? Há uma ponta de esperança aí? Olha, pelo que vem sendo discutido, e sinalizado aí já desde o final do ano passado, uma coligação remota, assim, extremamente improvável, acredito que eles vão manter a pré-candidatura apresentada e, como eu disse, são setores do PSOL ali que tem chance de estar dialogando e fazendo alguma articulação com a gente. A opção de legendas tradicionais de esquerda, outras legendas, como PT e PCdoB, por se unirem ao ex-prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte, foi um erro na sua avaliação, mesmo com pesquisas apontando que ele seria o nome mais competitivo contra o atual governador Romeu Zema? Entendo como um equívoco sim, Marco, porque esse argumento de que tenta se construir uma alternativa ao atual governo do Romeu Zema, ela acaba ficando comprometida, porque embora haja alguma diferença entre Calil e Romeu Zema, eles têm mais semelhanças do que divergências, e isso compromete, a gente observa nesses anos que a gente teve o Alexandre Calil na prefeitura de Belo Horizonte, qual que é a forma dele de lidar com servidores públicos, pouco diálogo, a gente viu uma série de problemas, embora ele tenha sido mais responsável ou menos irresponsável do que o atual governador no processo de condução, ao enfrentamento à pandemia. Ele também poderia ter tomado uma série de medidas que vão ser importantes aí para a população e para a contenção também da circulação do vírus, do número de casos aqui na cidade. No último dia do governo do Alexandre Calil aqui na prefeitura, a Guarda Municipal agrediu brutalmente as trabalhadoras e trabalhadores da educação. Então a gente entende que Alexandre Calil já deu mostras, além de boa parte do que ele se comprometeu, tanto na sua primeira eleição quanto na reeleição, ele não chegou a cumprir. Entende? Então a gente não enxerga como Alexandre Calil pode ser uma alternativa ao atual governador Romeu Zema.
Em relação ao governo estadual, quais são as suas principais críticas à gestão? O Zema é um ultraliberal, né? Ele vem desde sua campanha eleitoral fazendo esse compromisso com o processo de desestatização das nossas empresas públicas. A gente é veementemente contra esse processo aí de privatização que ele vem tentando avançar desde seu primeiro dia de governo. Né? A gente não concorda com a forma que ele tem conduzido todos os processos de licenciamento ambiental, de concessão aí para as minerações, para as empresas mineradoras, inclusive contrariando a legislação aprovada aqui nessa Casa Legislativa mesmo, certo? Então o Zema, ele tem tido essa, e teve uma, sem falar, né, que no pior ano da pandemia aí a gente foi o estado que menos investiu em saúde, né? Isso é um absurdo e dá um sinal claro, né, de qual que é a proposta, qual que é o projeto político desse senhor, e a gente é veementemente contra todo esse processo aí de ofensiva de privatização, contra essa proposta de recuperação fiscal que ele busca aderir aí em nível nacional e vem tentando implementar aqui no nosso estado. Ele sempre argumenta que pegou o estado em condições precárias e que voltou a pagar em dia, mas é pouco na sua avaliação. É pouco, é o mínimo, né? Você arcar com suas responsabilidades é o mínimo, né, que um governador precisa fazer, mas ainda arca parcialmente, né? Nossos servidores da educação, por exemplo, não recebem o piso, conseguiram um reajuste que ainda não alcançava o piso, mas que garantia uma melhor recomposição salarial para a categoria, aprovado aqui nesta casa também, que foi contestado pelo governador judicialmente, certo? Inclusive o Zema mostrou um extremo descaso também, né? Não só com a saúde, mas com a educação no nosso estado. A gente vê a situação das universidades estaduais também só se agravando. Não é mentira que ele pegou o estado no vermelho já, mas isso é algo que vem se arrastando desde a década de 90, e a gente pode observar que a condução dele não avançou na solução do problema. Pois é, Minas vive uma situação fiscal delicada, com orçamentos anuais deficitários e dívidas acumuladas com a União. A proposta do governo Zema seria a adesão ao regime de recuperação fiscal, que não avança aqui na Assembleia, não tem apoio na Casa para que avance. Como um governo do PCB enfrentaria esse cobertor curto? Olha, a gente entende que esse regime de recuperação fiscal ele não vai conseguir alcançar o equilíbrio fiscal no Estado e vai comprometer ainda mais o acesso aos serviços públicos, que é fundamental para a imensa maioria da população desse Estado, e vai comprometer, além da qualidade do serviço, a situação dos servidores públicos, né, que ficam impactados por essa impossibilidade de ter reajuste salarial e uma série de outras restrições, como, por exemplo, a abertura de concurso público, sendo que a gente tem um déficit atualmente aí no funcionalismo público que precisa ser recomposto. E a gente entende também que o regime de contratações que vem sendo adotado pelo governo para estar suprindo algumas, não são todas, algumas dessas vagas, também não é uma solução, né, para esse problema, e a adoção do regime de recuperação fiscal ia dar brechas ainda maiores para esse tipo de contratação seguir sendo, né, a regra aqui em nosso estado. O regime de recuperação fiscal já foi implementado em outros estados e já mostra que ele não avança para a solução do problema da dívida e que ele só precariza ainda mais a situação da população. Quais alternativas para aumentar a arrecadação? Certo. A gente precisa rever uma série de coisas em relação à política tributária em nosso estado. Como, por exemplo, o governo estadual concede uma série de isenções fiscais que precisam ser revistas. Não faz sentido, se você alega ter um estado quebrado, um estado no vermelho, você sair oferecendo isenções fiscais. A gente precisa rever essa política urgentemente. Inclusive, é importante que a população esteja atenta como essa política de isenção fiscal tem sido usada como troca de favores políticos, né, para ajudar aí que determinados setores, determinados representantes de um pequeno grupo econômico se mantenham no poder. Certo? Então, a gente pode estar revendo esse processo de isenção fiscal, pode estar revendo todo o processo de tributação sobre as minerações, sobre a mineração, porque a mineração causa um impacto ambiental desastroso em nosso estado, né? Minas Gerais é o estado que já teve 2 dos maiores crimes ambientais que esse país já sofreu. Então, é importante que a gente reveja toda essa política de concessão de licenças, faça ajustamento fiscal, né, a curto prazo, mas avance aí para um processo de reestatização de todo o processo de extração, de beneficiamento de minério de ferro em nosso estado. O minério precisa ser nosso. Você já citou, Renata, um pouco sobre a pandemia, né, que de fato trouxe desafios adicionais ao poder público e aprofundou desigualdades em meio a uma crise econômica persistente.
Que lições a pandemia deixa, né, para o serviço público na sua avaliação? Olha, ficou evidente, né, a importância do Sistema Único de Saúde. Foi fundamental para que a gente conseguisse não ter números mais desastrosos ainda do que já teve, né, nessa pandemia, porque infelizmente seguem aumentando, né? É importante frisar também que a pandemia ainda não está controlada, a pandemia não acabou, inclusive estamos tendo um novo ciclo de aumento de casos aqui em Belo Horizonte, é algo que acontece em todo o estado, né? E a gente ainda tem uma parcela da população infantil aí, né, menor de 5 anos, sem estar vacinada e já retomou aí a sua rotina escolar, colocando ela grandemente em risco. Então, das lições da pandemia, acho que sobretudo ficou isso, a importância que tem os serviços e os servidores públicos, né? E ficou evidente também, acredito que o descaso, né, do atual governador no que tange à educação e no que tange à situação dos estudantes que ficaram, né, em regime de educação remoto, muitos deles sem ter acesso à internet, muitos deles sem ter acesso à alimentação. O governo estadual também não teve um programa adequado, né, para estar oferecendo aí alguma forma de auxílio, não concedeu cesta básica, e o auxílio alimentação que ele ofereceu não era regular em todas as cidades, sendo que havia cidades que o que era oferecido não era o suficiente para a alimentação de uma família de 3 pessoas, nem para 3 dias. Então ficou evidente, na minha opinião, o descaso do senhor Romeu Zema ante a reprodução aí da política bolsonarista na condução e enfrentamento da pandemia, uma política negacionista. Então o governo federal falhou também, né? Miseravelmente. Falhou miseravelmente e ficamos expostos aí, né? Porque não só falhou na condução, como ainda propagou uma série de fake news e mentiras acerca da vacinação. A gente está com um problema atualmente de conseguir aumentar aí a cobertura vacinal entre as nossas crianças. E os pais que estão com receio de vacinar suas crianças é porque ouviram, né, de pessoas que deveriam estar dando exemplo, que deveriam estar fomentando a vacinação, ouviram que isso poderia representar risco para os adultos e maiores riscos ainda para as nossas crianças. Isso é um absurdo. Renata, como você analisa o crescimento da extrema-direita no Brasil nos últimos anos e de um sentimento genérico aí, anticomunista por parte da população? Imagino que vocês discutam muito isso pela própria natureza da legenda. Sim, Marco, é interessante você ter destacado o genérico, porque de fato é muito genérico. As pessoas, a imensa maioria das pessoas que se dizem anticomunistas, não sabem em absoluto do que se trata o comunismo. Tanto é que confundem, né, outras siglas, as chamam de comunistas, sendo que elas não se reivindicam comunistas e nunca se reivindicaram. Certo? Então existe, junto nessa questão aí da propagação de fake news, que eu mencionei na questão da pandemia, mas ela vem sendo uma prática e adotada com cada vez mais força, né? Infelizmente, a gente precisa combater isso também, e acabam difundindo, né, uma série de mitos que vêm há mais de 100 anos, desde que o partido surgiu aqui, né, em 1922, a gente já lida com uma série de mitos que continuam sustentando, mitos absurdos, e a gente ainda lida com essa desinformação de pessoas querendo pintar o comunismo como algo que seria próximo da gente querer socializar a miséria, querer uma população de miseráveis, quando é justamente o oposto. A gente quer socializar os meios de produção para, assim, estar socializando a riqueza, né? Tá garantindo que a classe trabalhadora, que é quem produz toda a riqueza, vai estar tendo acesso a ela. Mas é possível imaginar isso dando certo na conjuntura atual que a gente tem, no estágio do capitalismo? Evidente, eu entendo que sim, inclusive porque é uma necessidade, né? O capitalismo tem essa lógica predatória e está aí destruindo o nosso meio ambiente, está aí acabando com as reservas naturais do nosso planeta, certo? Tanto é que a gente já vê aí, né, bilionários fazendo viagens internacionais buscando outros planetas para serem explorados, porque estão destruindo esse daqui. O capitalismo, ele significa isso, a maior parte da população na extrema pobreza, a maior parte da população sem acesso a direitos básicos e essenciais já garantidos, não só pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, como no caso do Brasil, previsto constitucionalmente e no nosso estado também, entende? Então é uma necessidade a gente conseguir avançar para a superação desse sistema que, para mim, representa a destruição da nossa casa, né, do planeta Terra, e a destruição da humanidade. Falando um pouquinho do quadro da sucessão presidencial, Renata, no plano nacional há um movimento por parte de alas da esquerda e de lideranças progressistas pregando votos no ex-presidente Lula já em primeiro turno para evitar a reeleição de Jair Bolsonaro e supostas tentativas de golpe. O PCB tem uma pré-candidata ao Planalto, né,
Sônia Manzano. Sofia Manzano, desculpa. Como o partido vê essa questão? Olha, respeitamos, né, evidentemente, a decisão aí dessas siglas, mas a gente não entende que a forma que está se reproduzindo, né, esse processo de articulação visando, né, o resultado eleitoral aí como algo que possa refletir de fato, né, em algo positivo para a maioria da população brasileira, que é a classe trabalhadora. Entende? Então você vê, quando você escolhe um inimigo histórico da juventude da classe trabalhadora para ser seu vice, né, reproduzindo inclusive um contexto que já deu errado num passado muito recente, né, porque, como você mencionou, riscos de golpe a gente sofreu, né, a ex-presidenta Dilma sofreu um golpe aí que foi grandemente articulado pela pessoa que estava ali ocupando, né, a sua vice. Então a gente não entende que, da forma que isso está se configurando, da forma que essa aliança abre mão, né, de determinados aspectos que para a gente são imprescindíveis, né, como a revogação de todas essas reformas que a gente vem sofrendo aí nos últimos anos e que ajudou a agravar a situação da população brasileira, a gente não entende, se a gente não conseguir avançar nesse sentido, como conseguir fazer a transformação que a nossa sociedade precisa. E, inclusive, a tendência, né, como a correlação de forças hoje é menos favorável ainda do que era, né, antes da primeira eleição, do primeiro governo petista, a tendência é que essa situação se agrave ainda mais com as concessões que estão sendo feitas aí nessas negociações em prol do processo eleitoral. E a gente entende que, né, o processo eleitoral brasileiro tem 2 turnos, e é fundamental para o Partido Comunista Brasileiro estar dialogando com a população nesse momento que ela se encontra mais receptiva, mais aberta para o debate político, está mostrando que nós seguimos existindo e organizados ao longo desses 100 anos de história e que nós temos projetos e propostas que não só são factíveis, como representam, né, a real necessidade, a necessidade concreta da classe trabalhadora. A democracia brasileira está em risco em alguma medida? Eu te faço essa pergunta porque muitos analistas veem nessas constantes trombadas institucionais aí entre o Palácio do Planalto e o Poder Judiciário elementos aí que possam levar a essa conclusão. Olha, Marco, eu entendo que desde o processo de redemocratização, a nossa democracia nunca deixou de estar sob ameaça. É importante ressaltar isso. E outro detalhe que é importante ressaltar é que, desde o processo de redemocratização, todos os governos que vieram, né, apesar de eleitos aí democraticamente, a gente viu uma série de medidas que representam ofensivas à democracia. Uma vez que você não promove, né, uma sociedade justa, na medida que você não promove distribuição de renda, não garante pleno emprego, não reduz jornada de trabalho sem redução de salário, né, não melhora as condições objetivas de vida da classe trabalhadora e faz com que ela tenha que viver ali cotidianamente, né, tentando garantir o almoço, entende? Tentando garantir um teto. Isso não é uma democracia de fato, né? A maioria da população brasileira não tem tempo de participar dos processos políticos do nosso país e boa parte dela segue alheia a esses processos, inclusive. Então, o Partido Comunista Brasileiro entende que a promoção do poder popular no rumo do socialismo é o que tem condições de garantir que a gente tem um sistema democrático de fato. Falando agora de campanhas, Renata, o PCB tem uma estrutura financeira e burocrática, né, mais tímida em comparação com outras forças políticas que apresentarão candidatos ao governo. Qual deve ser um diferencial da legenda nessa busca, né, de diálogo junto aos eleitores? É mais rua, mais aposta em redes sociais? O que vocês estão pensando? Vamos ocupar todos os espaços possíveis, né? Estamos, inclusive, buscando garantir os espaços nos meios de comunicação que não nos convidam, temos nos mobilizado nas redes, mas a rede... Aqui na TV Assembleia você sempre tem espaço, sempre, né? Inclusive é importante saudar isso mesmo, Marco, porque né, a maioria dos meios de comunicação se reivindicam defensores da democracia, e se você não convida todas as pré-candidaturas, fica no mínimo contraditório, né? Você defender a democracia sendo antidemocrático. Mas, perdão, eu perdi a pergunta. Era as campanhas, como vocês pretendem vencer, né, essa maior escassez de recursos financeiros para tocar uma campanha e conseguir dialogar com os eleitores. Sim, nesse sentido, nosso maior diferencial, Marco, é que a gente tem uma militância de fato comprometida, que acredita no nosso projeto, que participa ativamente da construção do programa e das nossas propostas e que tem essa disposição de ir para a rua dialogar com a população. Então, a gente precisa ocupar os 2 caminhos, né? Inclusive porque a gente vê como o poder econômico é determinante em todos esses sentidos. Tanto em você ter condições de
está na rede, né, promovendo, né, os seus conteúdos, as publicações que você faz, tanto a quantidade como a possibilidade de se deslocar no nosso estado, que, né, tem 853 municípios, e que é uma tarefa árdua, e até para quem tem recurso econômico poder estar percorrendo todo o estado, quem dirá para a gente que ainda tem esses desafios aí que se mostram maiores do que para essas candidaturas da ordem. O financiamento coletivo pode ser uma alternativa para vocês? A gente está trabalhando nessa possibilidade, buscando fazer com que isso seja, né, um meio de fortalecer as nossas pré-candidaturas e futuras candidaturas, tendo em vista que a gente recebe uma parcela pequena, né, de fundo eleitoral para estar distribuindo aí por todo o país, mas é algo que pode potencializar, sim. Não tem como te dizer que vai se resolver o problema, mas certamente vai ajudar. Renata, você teve uma longa militância, né, em movimentos estudantis, de juventude, e a gente viu uma dificuldade de engajamento em algum momento dos jovens para essa eleição. Acabou na reta final uma campanha maciça aí da Justiça Eleitoral, que teve envolvimento de celebridades, de diversos atores sociais, acabou conseguindo resultados interessantes no alistamento dos jovens. Mas você vê hoje os jovens brasileiros dispostos efetivamente a debater política? Qual a sua percepção? Olha, dispostos, acredito que sim, mas esse agravamento das condições de vida do povo brasileiro, que impacta necessariamente também nossa juventude, reflete muito nisso, sabe, Marco? Porque, ainda mais nesse contexto de pandemia, o índice de evasão escolar, agora com o retorno presencial, ele cresceu grandemente, né? A gente teve no último ano aí o menor número de inscritos no Enem, né, que é uma forma de estar se ingressando no ensino superior. Então, ante esse contexto tão adverso, né, a necessidade de buscar meios de estar sobrevivendo tem sido imposto, inclusive, para a nossa juventude, que tem sido impedida, inclusive, de sonhar, né, em alcançar melhores condições de vida, em estar conseguindo, né, ingressar e concluir numa graduação. Então, a gente entende que tudo isso impacta grandemente, né? Sem contar como a saúde mental de toda a população, mas acho que sobremaneira da nossa juventude e das crianças, foi impactada aí por esse processo de pandemia. Para a gente encerrar, Renata, a gente tem feito aqui uma pergunta a todos os pré-candidatos que comparecem à TV Assembleia sobre o sistema eleitoral brasileiro, que vem sendo alvo de constantes ataques e acusações aí sem provas do presidente Jair Bolsonaro e de aliados próximos sobre supostas fraudes. A candidata Renata Regina confia nas regras democráticas vigentes no país? Confio e lamento que elas não sejam devidamente cumpridas e implementadas, mas o que eu entendo que compromete, né, o processo, a democracia no processo eleitoral brasileiro não é a questão das urnas eletrônicas. Acho as urnas eletrônicas plenamente confiáveis. Renata, muito obrigado por sua participação conosco aqui no Mundo Político. Boa sorte aí na campanha pelo governo de Minas, pelo PCB. Agradeço, Marco. Foi um prazer recebê-lo. Eu conversei com a fotógrafa e doula Renata Regina, pré-candidata do PCB ao governo de Minas. Falamos sobre as principais plataformas de campanha da legenda de esquerda, que terá também candidatura própria à presidência da República nos cenários estadual e nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.